e respostas, perguntas essas formuladas por Allan Kardec e respondidas pelos próprios espíritos. Vamos agora entrar em sintonia com o alto, com Jesus. Vamos elevar os nossos pensamentos a Ele, sentindo a sua presença amorosa aqui ao nosso lado. E digamos assim: Senhor e Mestre de todas as horas, amigo inseparável, que possamos, Senhor, superar as nossas deficiências, enaltecer as nossas qualidades, as nossas virtudes, nos apoiarmos naquilo que nós já compreendemos de seus ensinamentos, já entendemos da doutrina espírita, fortificando a nossa fé e a nossa confiança em Deus e em nós mesmos. Que na noite de hoje, Senhor, o que for comentado, conversado, perguntado, seja para o nosso próprio esclarecimento, para o nosso próprio conhecimento e autoburilamento. Que possamos, Senhor, juntos fazer uma noite maravilhosa de estudo e de compreensão da sua doutrina. Que assim seja. Assim seja. Bom, e conforme Rosemary estava falando, a importância do Livro dos Espíritos, né? E traz princípios da doutrina espírita. Então, tudo relacionado à doutrina espírita está contido no Livro dos Espíritos. Os outros livros é como se fosse livros doutrinários de ampliação, especificação e didática em relação àquilo que já foi dito no Livro dos Espíritos. Ele fala sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Tudo isso segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso, evidentemente, de médiuns de várias partes do planeta, e recebido e coordenado pelo nosso querido e amigo Allan Kardec. E nós temos, interessante aqui a registrar, que esse livro foi traduzido de Guilom Ribeiro, e é com base nessa tradução que nós vamos falar sobre o livro e o que vai acontecer aqui em Alagoas para a sua divulgação, para ampliar a sua divulgação, que é tão importante para todas as pessoas. Então, Rosemary, bora lá? Vamos lá. O Livro dos Espíritos, que deu origem a toda a codificação, né? Todos os outros livros são baseados tem como base o próprio Livro dos Espíritos. Ele foi lançado em 18 de abril de 1857. E todos os anos aqui em Maceió, através da organização de alguns centros, encabeçado pelo... Não, é o que fica lá no Poço. Nosso companheiro Alessandro, do Oscar Menezes, né? Então, o Oscar Menezes é que encabeça a realização do Dia do Livro Espírita, exatamente, ocorre sempre em abril, e esse ano ocorrerá no dia 8 de abril, um domingo, na Rua Fechada da Pajuçara, onde as pessoas vão ter acesso para adquirir livros espíritas usados e não usados, onde teremos também outras barracas de lanche, enfim, as pessoas que queiram ficar o dia conosco poderão ficar. Teremos a presença de Peixinho, da Bahia, fazendo a palestra no final da tarde, né, nos acompanhando, além de apresentações musicais, né, apresentações de teatro, todos com conteúdo espírita, todos com conteúdo baseado no Evangelho. Então,
no sábado, no dia anterior, teremos também o Dia do Livro Espírita voltado para os jovens, né? Com o tema Estou no mundo, mas não sou do mundo. Então, os jovens espíritas que quiserem participar desse evento, será no Lar São Domingos, na parte da tarde, também com a presença do Peixinho, que vai conversar sobre esse tema com a juventude, né? Não será uma palestra comum, será uma palestra debate, de conversas, de discussões, de perguntas e respostas, também com muita música, com muita dinâmica, e contamos com a participação da juventude espírita nesse evento. O Livro dos Espíritos, gente, ele nasceu da curiosidade, né, de Allan Kardec sobre os fenômenos que estavam acontecendo, que tinham as mesas girantes, né, os espíritos batedores, e ele achou que aquilo ali, como mesa não gira sozinha, né, e sons não saem do nada, ele achou que tinha alguma força inteligente comandando aquilo tudo. E começou a fazer perguntas, e eles começaram a responder primeiro através de pancadas, né? Depois através dos próprios médiuns, através da psicografia ou da psicofonia. Psicografia, para quem não sabe, é a escrita mediúnica, e a psicofonia é a fala, né? Que a gente chama no popular de incorporação. Então foi através dos médiuns da época que Kardec conseguiu codificar. E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é o seguinte: o que é Deus? O que é Deus? Né? E, vira aqui a primeira pergunta. E eles respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que se deve entender por infinito, o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Ora, baseado nisso, como é infinita neste momento a nossa ignorância, não é verdade? Porque tudo que é desconhecido é infinito. Como a gente está ainda conhecendo, descobrindo, não é? Como é infinito. Então, Sócrates, só sei que nada sei. Só né? sei que nada sei. Então, através dessas perguntas inteligentes, Kardec também foi desvendando, foi recebendo também respostas inteligentes, né? E sobretudo, sobre o que nós estamos fazendo aqui, da onde a gente veio, de onde a gente vem, para onde a gente vai, depois que, né? Qual o objetivo de estarmos no mundo, o que nós somos na realidade. Somos só corpo, matéria, osso e carne? Não. Nós também fazemos parte dessa inteligência suprema, né? Nós somos seres inteligentes, nós somos espíritos encarnados, que, por sinal, quem deu a nomenclatura, quem se deu essa própria nomenclatura foram eles. Nós somos espíritos desencarnados, vocês são espíritos encarnados. Então, somos espíritos de passagem aqui pelo planeta Terra, onde ela funciona como uma escola que nos ensina o nosso próprio autoburilamento, que nos ensina a nos autoconhecermos, que nos ensina, que nos conduz à plenitude, à perfeição. Então, em seguida vem o Livro dos Médiuns, né? Ora, se eu consigo editar um livro de perguntas e respostas feitos através de médiuns, você imagina ser médium naquela época sem saber o que realmente é, né? Hoje, graças a Deus, nós temos os livros para estudarmos, pesquisas para nos esclarecermos, né? Mas naquela época, que eles estavam auxiliando, sem saber exatamente
O que eu sou nesse processo todo? Então, o segundo livro foi o livro dos médiuns, uma necessidade para explicar exatamente o que era mediunidade, qual era o papel do médium, né? Toda uma orientação em relação às reuniões que aconteciam na época, que serve, inclusive, de orientação até hoje para as nossas casas espíritas. Depois veio quem? O Evangelho segundo o Espiritismo, né? A explicação do Evangelho de Cristo através dos Espíritos, descortinando alguns véus, né? Nos tirando da ignorância e da interpretação das parábolas de Cristo, dos seus ensinamentos. Por quê? Porque é o nosso código moral, é o nosso código ético-moral de comportamento, é o nosso guia em relação às nossas escolhas, às nossas decisões, o que pensar, o que sentir, não é? É a nossa bússola para seguirmos em frente. Depois vem o céu e o inferno, que aí Kardec vem explicar o que é o céu e o que é o inferno, que não são locais físicos, mas estados da alma, não é? E em seguida vem a Gênese. E o que é a Gênese? Explicando o universo, a nossa existência, enfim, já é um livro mais científico, né? Que fala um pouco sobre biologia, sobre ciência. Então, é muito interessante o livro da Gênese. Quando tiver oportunidade, estudem, porque fala sobre a origem do universo, a origem dos mundos, a origem do nosso planeta, a nossa origem, não é? O porvir. Então, gente, é muito interessante a leitura desse Pentateuco. Eu sei que muitas pessoas entram na doutrina, pulam logo para os romances, porque acham interessantes os romances, né? Vai para estudos diversos e esquecem de ler toda a base. Se você pegar um livro de Joana de Ângeles, de André Luiz, de Emmanuel, Maria Dolores, qualquer espírito, Meimei, você vai ver, vai perceber que a sua base, a base do livro, é a própria doutrina espírita. Não tem um livro de Joana que ela não termine o capítulo citando Jesus, buscando uma passagem do Evangelho, algo que ele passou, mostrando toda a ligação que se tem com seus ensinamentos, que é o nosso norte. É o que nós devemos buscar. Bom, e na Revista Espírita, que são várias obras, porque refere-se a vários anos, de 1858 a 1869, Kardec destrincha na Revista Espírita todas as suas experiências, né? Todas as trocas de informações, de dúvidas, de perguntas entre seus próprios companheiros espíritas, na época, diante dos experimentos, né, diante das experiências, ou de outros que não eram espíritas e que tinham dúvidas e que mandavam cartas para ele, questionando isso, questionando aquilo, e ele respondendo. Então, é muito interessante isso. Quando a gente lê qualquer tema da Revista Espírita, é como se você estivesse falando diretamente com Kardec. Parece que ele está conversando com você, dialogando com você. Então, e é muito atual. As questões são muito atuais, tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Embora, é claro, que a época era diferente, né, os costumes eram diferentes e a situação era outra. Mas o conteúdo, o contexto, como é um contexto moral, vem ao encontro dos nossos anseios e das nossas questões interiores, das nossas indagações. Então, por que que nós comemoramos, então, o Dia do Livro Espírita, né? Porque encabeçado pelo Livro dos Espíritos. Porque eles nos traz também, ele é a base dos outros livros. E eu vou tocar principalmente em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, que nós deveríamos ler em família pelo menos uma vez na semana e conversar sobre aquele tema. Né? Fora da caridade não há salvação, perdoai 70 vezes 7 vezes, não é? Bem-aventurados os mansos e pacíficos,
entramos nas bem-aventuranças que ele falou no Sermão da Montanha, explicando cada uma, o comportamento, a questão do ódio, da vingança, né? A questão do amor ao próximo. Então, tudo isso é discutido e norteia o nosso comportamento no dia a dia, pelo menos uma vez por semana, né? E é bom fazer isso, não só estudar o Evangelho, mas também lê-lo com assiduidade, colocá-lo na sua cabeceira de cama, como seu companheiro diário, porque ele nos ajuda, ele nos traz um bálsamo para a alma, né? O Evangelho é necessário a cada minuto, todo o tempo que você está em convivência com o outro, porque você precisa aprender a compreender, a tolerar, né? A acompanhar, a discernir o que é certo e o que é errado, aprender a calar, aprender a falar. Então, tudo isso ele nos orienta. E, no momento que nós estamos passando, né, muito conturbado, principalmente no que se fala em relação à juventude, à infância, principalmente à juventude, onde as facilidades são enormes, né? E como é fácil a gente se perder no meio do caminho, deixar exatamente essas orientações para seguir as tendências mundanas, né? Como os vícios, seja de que tipo for, principalmente os químicos, né? A drogadição, os vícios, a bebida, né? Que é considerada normal, algo normal que você tem em casa, livre ali para quem quiser ter acesso e consumir, mas que nos leva, às vezes, à depressão, até mesmo ao suicídio, o fumo, enfim, qualquer tipo de vício. Então, como auxiliar os nossos jovens a estar no mundo, mas não se deixar levar pelas ilusões do mundo? Porque, afinal de contas, nós estamos de passagem nele. Nós vamos deixar tudo aqui e seguiremos apenas com a nossa bagagem espiritual. Então, como auxiliá-los? Qual a melhor base? O Evangelho. O Evangelho é exemplificado pelos próprios pais. Isso começa em casa. Como é que eu vou exigir do meu filho que seja um cristão se eu mesmo não sou? Se eu não faço uma prece, se eu não leio um livro, uma mensagem edificante, se eu não passo para ele uma mensagem de carinho, de amor, de orientação, se deixamos ele a esmo, conduzido sendo levado pela própria sorte, se ele não tem essa orientação, compete a nós. E a doutrina espírita, acompanhada do Evangelho, nos proporciona essa base necessária para que o jovem enfrente o mundo com a moral fortalecida, com fé em Deus, em fé nele mesmo, sabendo de toda a base que os seus pais proporcionou, além do próprio exemplo que ele tem a seguir. E é por isso, gente, que é tão importante a evangelização da nossa família, a evangelização espírita, não é? Nesse domingo que vem, pela manhã, a partir das 8 horas, no Lar São Domingos, teremos um seminário promovido pela AME, pela Associação Médica Espírita, em parceria com a Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, sobre o apoio fraterno ao dependente químico e ao codependente, ou seja, seu familiar, seu amigo, aquele que o acompanha nesse processo. Será de 8 às 12, aberto ao público, gratuito. Quem quiser comparecer e assistir, o apoio fraterno. Porque, a partir do momento, a gente tenta prevenir com as orientações, né? Com a vinculação a Deus, com a orientação moral, com o exemplo. Mas,
se nós já temos pessoas na família que já estão passando por esse processo, nós precisamos de apoio e de apoiá-los também. Não podemos deixá-los entregues à própria sorte, não é? Porque às vezes chegam a tal ponto em que ele não tem condições mais nem de decidir e precisamos intervir. Mas o mais importante é a amorosidade com a qual nós nos dedicamos a eles, confiantes na recuperação, confiantes de que a nossa atenção, o nosso carinho será primordial para a sua recuperação. E, se depois que fizermos todos os esforços, não consigamos êxito, o que é que nós devemos fazer? Pelo menos teremos a consciência tranquila de que fizemos o nosso melhor, né? Que cumprimos com o nosso papel, mas que devemos respeitar o livre-arbítrio de cada um. Então, fica o convite agora, nesse domingo, dia 18, das 8 ao meio-dia, no auditório da Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, dentro do Lar São Domingos. A participação, o convite para participar desse seminário, que começará das 8 e vai até as 12 horas, até o meio-dia. E aí eu reforço a importância, nós, principalmente que somos espíritas, de incentivar a participação dos nossos jovens e das nossas crianças nos eventos espíritas, vinculados, né, para a própria idade deles, para que eles já vão conhecendo, entendendo, participando, que essa base seja construída desde o início da sua infância. Somos responsáveis por isso. É isso, Rosimeire, somos sim responsáveis por tudo isso. E temos ouvintes aqui querendo participar antes que você saia. E gostaríamos de fazer as perguntas aqui. Certo? E vamos passar para o Márcio Eduardo. Tá sim. Vamos lá, na primeira pergunta de hoje é da Jamile. A Jamile é aqui de Maceió. Kardec foi muito hábil quando em um livro dos Espíritos colocou o título do item, Desgosto da Vida, Suicídio, já que o primeiro é o móvel do segundo. O que nos poderia falar sobre o suicídio? E como combatê-lo desde a raiz, depressão, desgosto da vida? Bom, o suicídio realmente, uma das causas do suicídio é a depressão, né? Mas uma das causas da depressão é o vazio existencial. Eu não posso generalizar, dizer, não, olha, a causa do suicídio foi isso, a causa da depressão, isso é um conjunto de fatores, né? Às vezes o espírito já por várias reencarnações tentou o suicídio, fugiu dos seus compromissos, de suas obrigações, né? E já vem com essa tendência, né, de fuga, porque o suicídio é uma tentativa de fuga. Quando a gente não acredita em Deus e na vida futura, a gente acha que se matando está tudo resolvido, porque não existe mais nada mesmo, não é? Então eu vou fugir, eu vou desistir. Mas existem outros fatores, fatores emocionais, fatores psicológicos, né? Até fatores físicos, né? Alguma predisposição orgânica pode conduzir à depressão, que por sua vez pode conduzir ao suicídio, né? Então, o melhor remédio que nós temos é o Cristo. São seus ensinamentos. É nós sairmos um pouco de nós mesmos e buscar o outro. Olhar ao redor e verificar quantas pessoas estão no mundo passando por situações adversas, difíceis, sofridas, mas que não desistem. São nossos exemplos diários, que passam à nossa frente dizendo, olha, está vendo? Lute também, você consegue, porque Deus não dá o frio, só dá o frio conforme o cobertor.
estamos, nesse momento, passando por um processo de transição. E é claro que nós também intimamente estamos em transição. Nós estamos passando por conflitos íntimos. Nós precisamos exercitar o desapego a tudo que é material, porque um dia seguiremos e deixaremos tudo. E às vezes nós proporcionamos o sofrimento a nós mesmos por questões tão tolas, tão insignificantes. É um apego a gente sofre até quando vai ser convidado para uma festa e abre o guarda-roupa e acha que não tem roupa para vestir para a festa, e acha que não tem dinheiro para comprar a roupa, e já vai ser, mas porque precisa ir para a festa, vou ou não vou para a festa, ir ou não ir, essa é a questão. Então, a gente já começa sofrendo. Como é que você é convidado para algo que deve ser uma diversão e você já sofre com isso? Porque acha que o que tem no guarda-roupa não serve para a festa, porque acha que o dinheiro que tem não é suficiente para comprar roupa, porque você não pode ir com o cabelo que você está usando, que você precisa ir para um salão de beleza. Então, repare quanta coisa a gente gera desnecessárias por algo que não tem importância nenhuma, gente. Não tem. E a gente diariamente vai criando essas pequenas aflições que, somadas, vão gerar aflições bem maiores que nos levam à doença mental e física. Então, é o apego ao material que faz com que a gente sofra. Olha, a dor pode ser necessária. O sofrimento, ele é opcional, a escolha é nossa. O sofrimento é a forma como nós encaramos as vicissitudes que chegam até nós. Se somos otimistas, se encaramos, se enfrentamos, se vamos em frente e buscar uma solução, nós não vamos sofrer. Pode doer, mas não vamos sofrer. Mas se nós, desde o início começamos a reclamar, né, a brigar com Deus e o mundo, a não aceitar o processo, já estamos sofrendo. E a duração dele depende única e exclusivamente de nós. Então, querida, há diversos motivos, há diversas explicações para se chegar ao suicídio. Mas o que nós podemos fazer para não chegarmos a esse ponto, não sofrermos com a depressão, é ter fé, inicialmente, ter fé em Deus, rever as nossas atitudes, as nossas escolhas, o que sentimos, o que pensamos, procurar conhecer a nós mesmos, dizer por que é que eu me sinto assim, por que é que eu me sinto triste, o que é que me falta, e procurar ajuda profissional, ajuda, um tratamento espiritual, procurar Deus dentro de nós. Sozinho talvez nós não consigamos, mas com o apoio do profissional da área de saúde, com o apoio das casas espíritas, através do tratamento espiritual, através do trabalho voluntário, através da leitura edificante e da mudança de atitude, nós conseguiremos, com certeza, porque teremos todo o apoio para isso. Nós sugerimos que seja lido as perguntas do Livro dos Espíritos 943 e seguintes, que tratam justamente desse título, né? E os Espíritos nos respondem bem que esse desgosto da vida, ele nasce desse efeito da ociosidade, da falta de fé e também da ausência do trabalho, da dedicação, da utilidade que nós podemos dar à nossa vida. É preciso saber enfrentar as vicissitudes com coragem, com paciência, com tolerância. Mas vamos ler a segunda pergunta para liberar a Meire, que ela tem um compromisso urgente aqui. Pois é, a pergunta, quem participa com a gente é o Leandro de Recife. Ele faz a seguinte pergunta: gostaria de entender mais sobre Alto de Fé de Barcelona. Peço aos amigos explicação melhor. Por que aconteceu? Ele se refere à queima de livros dos livros espíritas, que foram queimados mais de 300 livros espíritas. Por conta da intolerância. Ainda hoje muitas pessoas
não aceita a doutrina dos espíritos. Muitas pessoas discriminam também outras religiões a título das religiões afrodescendentes. E assim não era diferente. Antigamente nós estávamos recém-saídos também da Santa Inquisição, onde muitas pessoas foram queimadas, intituladas de feiticeiras, né? Então, era muito forte a discriminação em relação a esses ensinamentos trazidos pelos espíritos. As pessoas não aceitavam. E o clero, a igreja, mais ainda, que era, antigamente, um órgão repressor em relação a isso, porque o que predominava era a religião católica, a religião imposta pela igreja, e depois houve vários movimentos de resistência em relação às posturas adotadas naquela época, e aí surgiu o protestantismo, o calvinismo e tantas outras movimentos religiosos que vieram se contrapor à forma como eles encaravam a religião. E aí houve essa queima na tentativa de destruição daquelas mensagens trazidas pelos espíritos, uma tentativa em vão, porque os espíritos estão em toda parte e está provado que não é isso, nem nenhuma outra atitude agressiva que possa surgir em algum ponto do planeta que vai destruir aquilo que está designado para se desenvolver, para ajudar a humanidade a se melhorar, a conhecer a si mesmo e a ser feliz, não é, Rosiméria? Uhum. É interessante isso, porque me fez me lembrar de um filme, O Nome da Rosa, na Idade Média, em que as médiuns eram consideradas bruxas e eram queimadas vivas em praça pública, né? Isso tudo a igreja tentando intimidar, né? A prática da mediunidade, né? A forma como elas percebiam as coisas, enfim, tudo para que a própria igreja tivesse sempre a posse da verdade. Na realidade, essa verdade não nos pertence. A verdade, ela é de Deus. Nós é que estamos em busca dessa verdade, né? E a doutrina espírita, ela traz explicação sobre essa verdade, que está dentro de nós. Então, o auto também auto de fé de Barcelona, a queima de livros, foi uma forma de inibir, né, a divulgação, a propagação do espiritismo. É uma forma de condenar também aqueles que estivessem lendo os livros, né? Olha, tipo assim, você lendo isso, você vai para o inferno, coisa parecida. A igreja não concorda com esse tipo de literatura, isso é coisa do demônio, né? Coisas desse tipo. Lembrei também de Joana de Ângeles, na sua reencarnação como Juana Inés de la Cruz, né? No México, onde ela foi uma escritora. E teve também alguns livros dela, alguns livros, ela era freira, e alguns livros a Igreja Católica queimou. Não queimou todas, porque ela conseguiu esconder alguns, e anos depois, né, eles foram divulgados, publicados, né, e hoje, até hoje, o México, enfim, a América Latina, o mundo tem acesso a esse acervo que ficou porque ela escondeu seus arquivos. Então, ela sofreu também com isso. Por quê? Porque ela era uma freira, mas o que ela escrevia era um pouco mais avançado para o pensamento dos religiosos da época. É bacana isso que você está falando, porque nós temos que sempre ter atenção com relação ao sentimento de intolerância, com relação à divulgação que as pessoas estão fazendo dos seus trabalhos, o conteúdo intelectual que está sendo expresso. Então, a liberdade
de expressão, ela é um bem muito precioso. E precisamos sempre respeitar as diversidades, né, as opiniões e os pensamentos, para que eles sejam livres e nós possamos sempre criar, inovar, estudar, aprender. E aí, nesse processo contínuo de desenvolvimento, a verdade vai surgindo através da comparação, do estudo, da ciência, no qual nós vamos nos debruçando sobre as diversas opiniões, e aquelas que são mais sensatas, mais lógicas, mais concatenadas com as leis universais, essas é que vão ficando e que vão demonstrando a sua realidade, a sua lógica, a sua, não é, sintonia com aquilo que Jesus sempre nos colocou. E é bem interessante que o Livro dos Espíritos, ele, apesar de tantos anos, né, da década de 1800, ele ainda hoje retrata a atualidade de suas palavras, de seus ensinamentos. E muitas coisas vêm sendo descobertas pela ciência que vem referendando os seus ensinamentos. Viu? Então, é importante, meus queridos amigos, que nós possamos realmente ler, debater, aprender, para que tenhamos o conhecimento amplificado e possamos realmente entender por que nós acreditamos em Deus. Então, em nota explicativa, Allan Kardec nos diz: hoje creem e sua fé é inabalável, porque é assentada na evidência e na demonstração e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más, e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raça, de castas, nem de seitas, perdoando os seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Essa é a essência da doutrina dos Espíritos. Que coisa linda, né? Nos ensinando por que precisamos nos esforçarmos para nos tornarmos seres melhores. Porque tivemos muitas existências, e nessas existências praticamos muitos males, nos desviamos. Nesses desvios causamos muitos sofrimentos. E aí Deus, pela sua misericórdia divina, nos proporcionou a oportunidade reencarnatória. E aí vem o Livro dos Espíritos, nos ensinando que, apesar de não podermos conhecer a natureza de Deus, conhecemos os seus atributos. E aí ele vem no seu artigo 13 nos mostrar que, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Claro que não. Mas se nós sabemos que Ele é soberanamente justo e bom, Ele jamais condenaria eternamente os seus filhos ao sofrimento. De jeito nenhum. Daí porque nós espíritas não acreditamos nas penas eternas, não acreditamos no inferno, a não ser aquele em sentido figurado, que nós mesmos construímos para nossas vidas, através dos desvios em que enveredamos. Mas a Rosimeire quer falar sobre isso, né? Não, gente, então, eu estou com um livro aqui de poesias, que é do médico psiquiatra chamado Edson Luiz Cardoso. Ele faz parte da AME, Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, né? E ele também foi o criador, vamos assim dizer, né? O precursor do apoio fraterno. Do apoio fraterno para dependentes e codependentes, baseado todo no Evangelho e na doutrina espírita. É muito bonito e muito interessante esse trabalho, porque realmente nós conseguimos ver o resultado. E tem uma poesia
além de tudo ele é poeta e canta bem também, que se chama O Cristo Consolador. Ele fez esse livro, Bem-aventuranças, em comemoração aos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E diz assim: tocado de compaixão pelas dores e fraquezas, Jesus estendeu a mão, consolando a tristeza. Semeou o amor amando, visando nos ensinar o caminho da verdade que induz a melhorar. Como vento na poeira, mandou vozes do além, para manter a sementeira que transforma o mal em bem. Bebendo da fonte do amor, meu fardo carrego feliz, na vida sou mero aprendiz, suave é teu jugo, Senhor. Muito lindo. Você veja como Deus misericordioso nos envia tantos espíritos talentosos para nos alegrar o coração através da poesia, da música, da arte cinematográfica e de tantos outros mecanismos, para que possamos sempre nos alimentando dessa alegria, dessa esperança, dessa criatividade, possamos ir burilando os nossos sentimentos e nos tornando pessoas mais evoluídas, mais sensíveis, mais serenas, mais em sintonia com o cosmos. E é toda essa mensagem que nos traz o livro dos Espíritos, nos ensinando que se Deus é bom, através desses atributos que conhecemos, não podemos entender um Deus que castiga, um Deus que pune, e sim de que nós mesmos, através da lei de causa e efeito, é que provocamos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. E é tão bom conhecer isso, porque percebemos que tudo que pensamos e que sentimos forma em torno de nós uma atmosfera leve ou uma atmosfera pesada. E é uma bênção poder conhecer tantas informações que nos proporcionará, com certeza, a saúde física, a saúde moral, a tranquilidade que todos nós almejamos. Então, com certeza, meus irmãos, precisamos desenvolver a asa do amor e a asa da sabedoria. Para isso, precisamos estudar, não é, Rosemary? E muito. Precisamos estudar, precisamos participar de seminários, de congressos, precisamos pesquisar, não podemos ficar parados, precisamos assistir às notícias que acontecem no mundo, não só as trágicas, que dá mais ibope, mas também tudo de bom que acontece para o nosso próprio bem viver. Não podemos viver alienados. E eu gostaria, antes de concluir, de reforçar o convite em relação a esses dois eventos que ocorrerão em Maceió, um nesse final de semana, o outro daqui a 15 dias, no primeiro final de semana de abril. Então, bora lá, deixa eu abrir aqui. Então, domingo que vem, no auditório da Fraternidade Espírita Jonas de Ângeles, no Lar São Domingos, um seminário sobre o apoio fraterno aos dependentes e codependentes químicos e seus codependentes, ou seja, seus familiares, amigos, enfim, aquele que o acompanha nesse processo, de 8 ao meio-dia. E em relação ao Dia do Livro Espírita, é uma programação maior, eu vou divulgar aqui. Um momentinho só. Ele começa, o Dia do Livro Espírita, ele começa comemorando os 161 anos do Livro dos Espíritos, começa no dia 7 de abril, às 19h30, com palestra de abertura no auditório do Lar São Domingos, com Adenauer Novaes da Bahia. Adenauer Novaes da Bahia. No domingo, 8 de abril, das 8h30 às 17h, na rua fechada da Ponta Verde, Pajuçara, próxima à churrascaria Beach Prime, teremos a presença, entre outros, aqui da nossa terrinha, entre outros, teremos André Luiz Peixinho, da Bahia,
presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, e Elizabeth Lacerda, que canta como roxinol, né, do Distrito Federal. Então, ela estará aqui nesse dia. E na tarde, deixa eu só ver aqui a tarde das crianças, dos jovens, dia 7 de abril, no sábado, às 14h30 até às 18 horas, teremos o seminário para a juventude espírita com o título, com o tema a ser discutido: Viver no mundo sem ser do mundo. O que posso fazer de melhor? Viver no mundo sem ser do mundo. O que posso fazer de melhor? Com a presença de André Luiz Peixinho, Liliana Fábia e Cássia Verusca, as duas aqui do estado. E André Luiz Peixinho, da Bahia. Então, pedimos que vocês incentivem seus jovens a participar desse evento. A inscrição é apenas 1 quilo de alimento e será no Lar São Domingos, nos auditórios do Lar São Domingos. Então, sejam bem-vindos, prestigiem, aproveitem e vamos trocar ideias e experiências sobre o assunto. Vamos crescer juntos. Era bom a gente falar também do 4º Congresso Espírita Alagoano, né? Que vai acontecer quando, Rosemary? Em julho. Pois Primeiro final de semana de julho, se não me falha a memória. Vamos fazer as inscrições, minha gente, que está chegando aí o grande dia na federação. É feal.org.br/4º Congresso. Vamos participar, muita gente boa. Marcel Mariano da Bahia, Marlúcio Ferreira, tem aqui o presidente da Federação Nacional, né? Federação Brasileira, o Jorge Godinho. Muito bom. Quem mais? Raul Teixeira também vai estar com a gente. O Haroldo Dutra. Participação especial do Raul. Do Raul, justamente. Muito Raul bacana, Teixeira. Minha gente. Não vamos perder essa oportunidade. Nós agradecemos a todos vocês que participaram do nosso programa. Chegamos ao fim. Dá para falar mais uma? Tem uma pergunta? Só tem uma para fechar. Tá, vamos lá. Rapidinho. Quem participa é o Douglas. Douglas é de Garanhuns. Enviou a pergunta através do aplicativo. O Livro dos Espíritos mudou minha vida. Respondeu tudo o que eu sempre procurei. Dúvidas. Busquei em minha religião e nada de respostas. Sou outra pessoa hoje. Devo tudo a este livro fantástico. Ele faz apenas um comentário. Ok, Douglas. Muito obrigado pela sua participação. Você está coberto de razão. É um manancial de ensinamentos maravilhosos que nos proporciona esclarecimentos de todas as dúvidas que queremos. Rosemary quer também participar. Vai. No final eu queria deixar uma pequena mensagem aqui. Um abraço, Douglas, bem carinhoso, bem amoroso, bem fraterno, entendeu? Meu e de todos aqui. E assim, realmente, a doutrina espírita não só mexeu com a sua vida, mas mexeu também, pelo menos, com a vida de 3 pessoas que estão aqui no programa, né? Márcio, Rosemary e Olga. E mexeu tanto, e ainda mexe, porque ela é dinâmica, ela faz com que a gente caminhe para frente, que a gente gosta muito de estar aqui, passando também um pouco dessa nossa experiência com a doutrina para aqueles que estão nos escutando, né? Sofrer, a gente sofre, porque gostamos de sofrer, mas temos todas as ferramentas para não sofrer. É isso mesmo. Aí, Douglas, você que mora bem pertinho aí em Garanhuns, poucas horinhas, né? Se você quiser, venha participar do evento aqui em homenagem ao aniversário do Livro dos Espíritos e assistir a Elizabeth Lacerda, que é uma cantora espetacular. Então vamos lá, Rosemary, encerrando o programa com suas palavras. Não minhas, mas de Joana de Ângeles, do livro Seja Feliz Hoje, no capítulo 16, intitulado Saudade de Jesus. Diante dos descalabros morais e tudo que acontece na nossa sociedade, Joana ressalta que nós estamos necessitando da presença de Jesus dentro de nós,
a nossa companhia benéfica, essa companhia benéfica que nos auxilia no caminho do bem. Por isso que ela intitula Saudade de Jesus. Não vou ler a mensagem inteira, porque é grande, mas ela diz assim no final: quanta saudade de Jesus! Refugia-te, amigo, que não teve amigos. Refugia-te no amigo, esse amigo é Jesus, que não teve amigos, e deixa que ele te conduza. Nada te perturbe ou confunda tua mente em face da corrosão do materialismo dominador. Medita na sua vida de dedicação a todos os infelizes, que somos quase todos nós, e propaga, porquanto jamais, como na atualidade, Jesus necessita ser conhecido para que a existência humana passe a ter sentido na sua imortalidade. Maravilhoso, né, mensagem? Vamos brilhar a nossa luz através de Jesus. Ô Senhor Jesus, muito obrigado por tantas bênçãos que derramou sobre o planeta Terra e sobre todos nós. Abençoa-nos para que possamos sermos geradores da paz e do amor. Um beijo fraterno, um abraço carinhoso a todos vocês ouvintes queridos. Muito obrigada. E até a sexta.